E se eu te dissesse que é uma história em que um grupo de jovens sobreviveu ao insobrevivível, tomou a decisão mais difícil que um ser humano pode tomar, e mesmo assim voltou para casa? Em outubro de 1972, um avião com 45 pessoas a bordo desapareceu na Cordilheira dos Andes, uma das regiões mais hostis do planeta. Durante 72 dias, o mundo os declarou mortos. Mas alguns deles se recusaram a aceitar esse veredicto. Esta é a história real do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, e ela vai mudar a forma como você pensa sobre o limite da vontade humana. Era 12 de outubro de 1972. Um Fairchild FH-227D da Força Aérea Uruguaia decolou de Montevidéu, no Uruguai, com destino a Santiago, no Chile. A bordo estavam 45 pessoas, 40 passageiros e 5 tripulantes. A maioria dos passageiros era formada por membros do time de rugby amador ou de Christians Club, um grupo de jovens da elite uruguaia, muitos deles estudantes universitários entre 18 e 25 anos. Eles viajavam para disputar um jogo amistoso contra um time chileno. Era uma aventura, uma viagem de amigos. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Por causa do mau tempo, o avião foi obrigado a parar em Mendoza, na Argentina, e só retomou o voo no dia seguinte, 13 de outubro. Para cruzar os Andes, o piloto coronel Júlio César Ferradas precisava navegar por rotas aéreas estreitas entre picos que ultrapassam 6.000 metros. A rota escolhida passava pelo corredor de Planchon, mas uma combinação de erros de navegação e condições climáticas adversas fez com que o avião descesse antes de cruzar completamente a cordilheira. Às 15h34, o Fairchild começou a bater em picos nevados. A tragédia havia começado. O impacto foi catastrófico. A cauda do avião foi arrancada quando bateu em um pico, levando consigo 3 passageiros e 2 membros da tripulação. O restante da fuselagem deslizou pela neve por centenas de metros antes de parar em um vale a aproximadamente 3.600 metros de altitude. 12 pessoas morreram no acidente ou nas primeiras horas seguintes. Os sobreviventes iniciais se viram num ambiente de pesadelo, temperatura abaixo de 0 graus, sem comida, sem abrigo adequado, com feridos graves, e numa região tão remota que não havia sinal humano em nenhuma direção. O terror era total. Entre os sobreviventes estavam nomes que se tornariam símbolos de resistência. Nando Parrado, 22 anos, ficou inconsciente por 3 dias após o impacto e acordou para descobrir que sua mãe havia morrido no acidente e sua irmã Suzy estava gravemente ferida. Roberto Canessa, estudante de medicina de 19 anos, se tornaria uma das mentes mais brilhantes do grupo. Gustavo Zerbino, também estudante de medicina, e Carlitos Paes, filho de um pintor famoso uruguaio. Eram jovens comuns, sem treinamento de sobrevivência, sem equipamentos. Tudo o que tinham era a vontade de viver. Os primeiros dias foram de caos e desespero. Com o rádio do avião parcialmente funcionando, eles conseguiram captar notícias. Equipes de busca e resgate estavam procurando por eles. Isso manteve a esperança viva. Eles organizaram a fuselagem como abrigo, usando bagagens e assentos para bloquear o frio. A comida que havia no avião, barras de chocolate, amendoins e alguns biscoitos, era radicalmente insuficiente para alimentar mais de 20 pessoas. Cada porção era dividida com precisão quase cirúrgica. Mas mesmo assim, os suprimentos acabariam em dias. A fome real estava chegando. No dia 21 de outubro, 8 dias após o acidente, uma avalanche sepultou parcialmente a fuselagem enquanto todos dormiam. 8 pessoas morreram sufocadas pela neve. Os sobreviventes passaram horas escavando com as mãos e com peças do avião para abrir um buraco e respirar. Foi uma das noites mais horríveis da tragédia. Aqueles que sobreviveram a mais essa catástrofe se viram diante de uma realidade ainda mais brutal. Agora eram menos pessoas, tinham ainda menos recursos, e a cordilheira continuava implacável ao redor deles. O inverno andino não mostrava nenhum sinal de misericórdia. O 10º dia. Depois do acidente, eles tomaram uma decisão que mudaria para sempre suas histórias e que geraria debate moral por décadas. Com 0 alimentos disponíveis e corpos em progressivo estado de enfraquecimento, alguns sobreviventes propuseram o impensável: alimentar-se dos corpos dos que haviam morrido no acidente na avalanche. A ideia causou horror inicial. Muitos se recusaram. Mas Roberto Canessa, com sua formação em medicina, foi quem articulou o argumento de forma direta: os mortos eram apenas corpos. Para honrá-los de verdade, os vivos precisavam sobreviver. Aqueles que concordaram teriam que viver com essa escolha para sempre.
Essa decisão não foi tomada com frieza. Houve lágrimas, rezas, longas conversas noturnas. Muitos dos jovens eram católicos devotos, criados em famílias uruguaias conservadoras. Eles lutaram internamente com o peso moral e religioso do que estavam considerando. Mas a alternativa era morte certa por inanição. Eventualmente, a grande maioria aceitou. Eles estabeleceram regras tácitas, não falariam sobre isso mais do que o necessário, não identificariam de quem era cada parte, e nunca tocariam nos amigos mais próximos sem consenso. Era uma forma de manter a humanidade dentro de uma situação completamente desumana. Enquanto tentavam sobreviver no vale, o mundo lá fora havia essencialmente desistido deles. No dia 23 de outubro, apenas 10 dias após o acidente, as autoridades chilenas e uruguaias encerraram oficialmente as buscas. A conclusão era lógica: ninguém sobrevive por mais de uma semana em condições tão extremas. Os familiares foram informados. Funerais foram realizados. Os jornais publicaram obituários. Em Montevidéu, pais, mães, namoradas e irmãos fizeram o luto por jovens que, naquele exato momento, estavam vivos, lutando centímetro a centímetro pela sobrevivência a mais de 3.000 metros de altitude. Entre os sobreviventes, a notícia sobre o encerramento das buscas chegou pelo rádio ainda funcionando. O impacto foi avassalador. Alguns entraram em colapso emocional. Mas algo curioso aconteceu: em vez de matar a esperança, a notícia a transformou. Se ninguém viria buscá-los, eles teriam que ir embora por conta própria. Nando Parrado, que havia perdido a mãe e a irmã, começou a falar em cruzar os Andes a pé, uma ideia que parecia suicida. Os picos ao redor deles tinham mais de 5.000 metros. Eles não tinham equipamentos de montanha, roupas adequadas ou mapas. Mas Nando não queria morrer naquele vale. Novembro passou lentamente. O grupo improvisou com tudo que encontrou. Usaram o isolamento das paredes do avião para criar bolsas de dormir. Derretiam neve com o calor do sol em aparelhos improvisados para obter água. Exploraram os arredores com cautela, descobrindo a cauda do avião a quilômetros de distância, onde encontraram baterias e equipamentos extras. Adolfo Strauss foi o engenheiro improvisado do grupo, transformando sucata de avião em ferramentas de sobrevivência. Cada pequena conquista, cada grau a mais de calor, cada gota a mais de água era celebrada como uma vitória enorme contra um ambiente que tentava matá-los todos os dias. Em dezembro, com o verão andino chegando e a neve começando a derreter ligeiramente, Nando Parrado e Roberto Canessa se prepararam para o que chamaram de expedição. Eles seriam os principais exploradores, com Fernando Vizintin como suporte inicial. A ideia era simples na teoria: caminhar para o oeste até alcançar o Chile habitado. Na prática, significava escalar picos nevados sem equipamento especializado, dormindo na neve, carregando pouca comida e enfrentando ventos que podiam matar em horas. Antes de partir, Nando disse ao grupo algo que ficou gravado na memória de todos: ele prometeu que voltaria ou morreria tentando. Em 12 de dezembro de 1972, exatamente 2 meses após o acidente, os três partiram. A subida inicial foi devastadora. Eles escalaram um pico que acreditavam ser o último antes da descida para o Chile. Mas no topo, descobriram algo que destruiu momentaneamente o espírito de Canessa: não havia descida verde. Havia apenas mais picos cobertos de neve se estendendo ao infinito. Vizintin retornou ao acampamento para conservar as rações. Nando e Canessa continuaram. Por 10 dias eles caminharam por terreno impossível, dormindo na neve, cada passo uma batalha contra a altitude, frio e exaustão total. No 10º dia de caminhada, algo mudou. A neve começou a desaparecer. Apareceram pedras. Depois, musgo. Depois, grama. E então, em 20 de dezembro de 1972, Nando Parrado e Roberto Canessa viram algo que não viam há 72 dias: verde. Árvores. Um rio. E então, do outro lado de um rio caudaloso, um homem a cavalo. Era Sérgio Catalã, um arriero, um tropeiro chileno. Eles gritaram para ele. Ele não conseguia ouvir por causa do barulho do rio. Ele jogou um papel e um lápis. Canessa escreveu: venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Há mais sobreviventes. Podem nos ajudar? Sérgio Catalã leu o bilhete e galopou até a cidade mais próxima, Los Maitenes, de onde a notícia foi transmitida às autoridades. Na manhã de 21 de dezembro, helicópteros militares chilenos decolaram em direção às coordenadas fornecidas por Nando e Canessa.
O mundo inteiro ficou paralisado. A notícia se espalhou em horas. Havia sobreviventes do voo 571. Eles estavam vivos. 16 deles. Depois de 72 dias na neve. Os repórteres descreveram como um milagre. As famílias que haviam feito luto correram para os aeroportos. Era uma ressurreição literal, transmitida ao vivo para o mundo. O resgate foi feito em 2 etapas devido ao terreno e ao clima. Na tarde de 22 de dezembro, os primeiros helicópteros chegaram ao vale onde os demais sobreviventes aguardavam. As imagens registradas por fotógrafos e câmeras de TV mostraram homens barbudos, esquálidos, com roupas rasgadas, abraçando soldados chilenos e chorando incontrolavelmente. 16 sobreviventes foram retirados. Eles haviam sobrevivido 72 dias em uma das regiões mais inacessíveis do planeta, a mais de 3.600 metros de altitude, com temperaturas que chegaram a menos 30 graus, sem nenhum equipamento de sobrevivência profissional. Quando os sobreviventes chegaram ao Chile, a imprensa internacional estava em frenesi. Mas logo viria a parte mais difícil, a revelação de como eles sobreviveram. Em entrevista coletiva no dia 26 de dezembro de 1972, os sobreviventes confirmaram o que as autoridades já suspeitavam: eles haviam se alimentado dos corpos dos mortos. A reação pública foi intensa e dividida. Alguns os chamaram de canibais, com repulsa. Outros reconheceram a profundidade humana da situação. A Igreja Católica Uruguaia, de forma surpreendente para muitos, emitiu uma declaração de compreensão, equiparando o ato a uma comunhão, um sacrifício de amor para preservar a vida. Para os familiares das vítimas que não sobreviveram, a notícia foi complexa. Saber que seus filhos, maridos e irmãos haviam servido de alimento para os companheiros gerou sentimentos contraditórios. Mas muitos, com o tempo, chegaram a uma conclusão de paz: seus entes queridos haviam contribuído para que outros vivessem. Nos anos seguintes, os sobreviventes visitaram regularmente as famílias dos mortos, mantendo laços profundos. Em 1973, os corpos que não foram retirados no resgate foram abençoados por um padre e enterrados no próprio local do acidente, que se tornou um cemitério e memorial permanente nos Andes. A história foi imortalizada em livros e filmes. Em 1974, o jornalista Pierre Spouride publicou o livro Alive, que se tornou best-seller mundial e a principal fonte documental sobre o evento. Em 1993, Hollywood produziu o filme de mesmo nome, com Ethan Hawke no papel de Nando Parrado, trazendo a história para uma nova geração. Em 2023, a Netflix lançou A Sociedade da Neve, do diretor espanhol J. Bayona, filmado inteiramente em espanhol com atores latino-americanos, com supervisão dos próprios sobreviventes. O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional, garantindo que essa história nunca seja esquecida. Nando Parrado se tornou palestrante internacional, empresário de sucesso e autor do livro Miracle in the Andes, publicado em 2006. Roberto Canessa se formou em cardiologia pediátrica e passou décadas salvando vidas de crianças uruguaias. Gustavo Zerbino se tornou empresário e ativista. Cada sobrevivente seguiu um caminho diferente, mas todos carregam a cordilheira dentro de si. Em entrevistas ao longo de décadas, eles falam de uma clareza sobre a vida que adquiriram naqueles 72 dias, uma compreensão visceral do que realmente importa, que nenhuma experiência comum poderia ensinar. O voo 571 não é apenas uma história de sobrevivência. É uma pergunta filosófica feita em carne e osso: até onde vai a vontade humana de viver? O que estamos dispostos a fazer para proteger aqueles que amamos? E qual é o verdadeiro significado de humanidade quando toda a estrutura da civilização é retirada? 16 homens voltaram dos Andes porque se recusaram a aceitar o destino que o mundo havia escrito para eles. Se essa história tocou algo em você, deixa o like, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim. Inscreve-se para não perder os próximos documentários. Até a próxima!